Olá pessoal, me chamo Marcos Vinícius, estou aqui para apresentar um projeto que está em desenvolvimento, ainda em fase inicial. Esse projeto ele é desenvolvido por mim, Marcos Vinícius de Jesus Reis, e orientado pela Rita de Cássia Aragão Matos, professora do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos. E o projeto tem como título Comunicação, Cultura e Saúde, Vozes Polifônicas nas Representações do Coronavírus, análise dos jornais A Tarde, O Globo e Folha de São Paulo. Como o próprio título já diz, é uma análise discursiva sobre as representações da pandemia nesses três veículos de mídia, veículos impressos ou digitais de mídia. E o objetivo do nosso projeto, o objetivo é explorar a construção discursiva e, através disso, expor as contradições, como é regra da análise do discurso. O objetivo geral do nosso projeto é compreender as estratégias discursivas da imprensa brasileira para operar a visibilização e representação da pandemia do coronavírus no Brasil. Novamente, o esforço que vai ser feito, o objetivo central desse projeto é analisar a construção dos discursos da mídia, como a mídia brasileira noticiou e noticia o coronavírus no Brasil. Inicialmente, foi pensado a análise do contexto brasileiro, e do momento inicial da Covid no Brasil. O que é que acontece nesses momentos iniciais? Antes de falar propriamente sobre a chegada da Covid no Brasil, bem rapidamente vou citar o contexto de Brasil em que essa pandemia ela se instala. O Brasil ele vem a partir do governo de Bolsonaro, mas também no governo de Michel Temer, criando e aprovando algumas regulamentações políticas que são de cunho neoliberal, como a gente pode citar a reforma da Previdência, mas anterior a ela também a PEC 241, que é sobre o teto de gasto. E dentro dessa PEC do teto de gasto, há uma questão muito limitadora, principalmente na área da saúde, levando em consideração que a saúde, que a população brasileira, demograficamente, ela se altera todo ano, a saúde precisa, todos os anos, realizar novos investimentos. Porém, essa PEC de gastos, esse novo regulamento fiscal, ele não permite que a saúde ele realize novos gastos. Consequentemente, há um sucateamento do SUS. E agora vamos entrar propriamente nas questões da pandemia no Brasil. Temos relatos oficiais de contaminação na cidade de São Paulo, que o primeiro acontece no dia 26 de fevereiro. Temos relato oficial da primeira morte, que também é na cidade de São Paulo, já no dia 17 de março. E eu queria destacar uma morte que acontece no Rio de Janeiro, que é bem excêntrica para pensarmos a questão Brasil e a desigualdade por trás da pandemia, que é de uma empregada doméstica que contraiu o vírus através do contato com a sua empregadora. É bem excêntrico porque a gente percebe que ela não havia voltado de uma viagem. Nesse momento, a maioria dos casos eram registrados dessa forma. Ela foi contaminada no seu trabalho e acabou falecendo, enquanto sua empregadora permaneceu viva e bem com sua família. E eu queria destacar também a postura do nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que diz muito sobre o formato que o governo federal ele escolheu para levar a pandemia, para lidar com as coisas. E existe uma postura comportamental e uma postura negacionista. Todos os discursos que ele vem a fazer na mídia, ou seja, em pronunciamento em rede nacional, são todos negando o potencial do vírus, negando as medidas científicas impostas pela OMS, minimizando os efeitos do coronavírus e sempre dizendo que a mídia ela superdimensiona o caráter do vírus e o seu caráter letal e seu caráter infeccioso. Essas questões, que são levantadas através do comportamento de Bolsonaro, que a gente consegue tirar do comportamento de Bolsonaro, acaba gerando dentro do Ministério da Saúde, dentro do governo federal, contradições, discursos que se atravessam, discursos que são contraditórios, que se opõem, antagônicos, e que acabam por expor uma tensão dentro do governo federal, que é entre o Ministério da Saúde, que no momento era chefiado pelo Luiz Henrique Mandetta, que defende medidas restritivas, defende a ciência, e a postura e o comportamento negacionista do presidente. Então há um combate ideológico e político
em que esses dois autores importantíssimos no momento inicial da pandemia se contradizem, né? E a população ela fica sem saber a quem escutar, né? Nesse momento. E então, nosso objetivo como pesquisador nesse momento é justamente entender essas relações, analisar essas relações entre governo federal e mídia, entre pandemia e sociedade brasileira e expor as contradições que são construídas através dos discursos.